O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vi o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: ponha o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulos, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurado os que creram sem terem vistos. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diáconos, agentes de pastoral da liturgia, são os cantores e os leitores, seminarista Mateus, todos que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, agora inaugurando essa celebração pelo YouTube, como também pela TV e rádio web Nossa Senhora da Conceição, FM 87 Vale Verde, FM 106 Independência, Rádio Web Ceará Mirim. Irmãos e irmãs, especialmente dirigindo uma palavra aos familiares e amigos destes nossos irmãos que há 7 dias foram chamados à presença de Deus. José Valério, Maria da Conceição e Leonete Albuquerque. A vocês, familiares e amigos desses nossos irmãos, fica então a certeza da ressurreição, a certeza da vida eterna, sobretudo neste tempo pascal em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. E essa liturgia estamos rezando para que vocês se sintam confortados com a certeza da vida eterna. Esses seus familiares e amigos estão em paz porque foram chamados por Deus.
Nós estamos celebrando hoje a segunda semana da Páscoa, o segundo domingo da Páscoa. Com esta liturgia, nós encerramos o que chamamos na igreja de oitava da Páscoa. São esses 8 dias, do domingo passado, domingo da ressurreição, até hoje, que a igreja celebra como se fosse um único e grandioso dia, dia da ressurreição. Por isso que nas missas, durante a semana, vocês perceberam que foi cantado Glória. A partir de amanhã, segunda-feira, não vamos mais cantar o Glória, a não ser que seja uma prescrição de festa, porque essa semana era a semana da oitava da Páscoa. E como eu disse logo no início, no ano 2000, o Papa João Paulo II, hoje santo na vida da igreja, São João Paulo II, instituiu o segundo domingo como domingo da misericórdia, o segundo domingo da Páscoa como domingo da misericórdia. É este dia em que a igreja reza, louva e agradece a Deus a infinita misericórdia do Pai que se derrama sobre todos nós. A misericórdia de Deus que se estende a todos aqueles que, de coração aberto, acolhe a vontade de Deus. É um Deus que não exclui, que não discrimina ninguém, mas um Deus que acolhe a todos, todos aqueles que voltar-se para Ele, que voltar-se o coração para Deus, terá o acolhimento. Isso São Lucas nos mostra muito bem naquela parábola do filho pródigo, né? O pai que ficou ali na expectativa, esperando, todo dia olhava no horizonte para ver se o filho estava vindo, até que o dia o filho voltou e ele acolheu de braços abertos e fez a grande festa porque ele tinha voltado. É o Deus de infinita misericórdia que sempre nos perdoa, sempre nos acolhe, sempre nos coloca no seu colo para nos consolar, para nos ajudar em todas e quaisquer situações em que estejamos passando. O evangelho desse segundo domingo da Páscoa, esse texto muito rico, de uma riqueza impressionante. Tem muitos detalhes que nós poderíamos falar aqui muito tempo, mas eu separei aqui alguns pontos que eu considero mais importantes, já que não dá para falar sobre todos, para este segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. O texto do Evangelho começa dizendo, naquele dia, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. Depois, o São Tomé não estava naquele momento, diz o texto, 8 dias depois. Se a gente pegar o domingo passado, é como se fosse hoje. Então, 2 domingos seguidos, Jesus se faz presente, o Cristo ressuscitado, no seio da comunidade que estava reunida. Isso para dizer o que para nós? Que a partir do evento da ressurreição de Jesus, o dia do Senhor por excelência é o domingo. É o dia da ressurreição, é o dia do ressuscitado. Chega um evangélico, um protestante na nossa casa, que nós nunca vimos, conversa 2 minutos e diz que na Bíblia está escrito que o dia do Senhor é o sábado. E aquele católico já fica cheio de dúvida. Monsenhor Rui ficou aqui, eu acho 50 anos, né? 40, 50 anos, mostrando para cada um que o dia do Senhor é o domingo. Mas chega um protestante que você nunca viu, fala 2 minutos e você fica cheio de dúvida. Onde estamos colocando nossa confiança, nossa certeza, nossa fé? O Evangelho de São João está dizendo, o dia do Senhor, a partir da ressurreição, é o domingo. Jesus confirma a comunidade reunida com a sua presença. Está aqui. O Atos dos Apóstolos chama atenção para isso também. No dia do Senhor, domingo.
Então, a partir da ressurreição de Jesus, o domingo passou a ser. Qual é a lógica? É que se o domingo não fosse aceito, acolhido por Deus como o dia do Senhor, Jesus não iria confirmar aquela comunidade com a sua presença no dia do domingo. Ele iria no sábado. Na Bíblia está escrito, está sim. No Novo Testamento você vê dizer que sábado é o dia do Senhor? Vê sim. Antes da ressurreição de Jesus, tem as passagens que Jesus foi lá na sinagoga no dia de sábado. No Antigo Testamento está cheio disso. Mas o Antigo Testamento e a Jesus até o dia da ressurreição, até a Sexta-feira Santa, não havia uma garantia de salvação. O que nos salva é a ressurreição de Jesus. Não foram os milagres que ele realizou, não foram as curas que ele realizou, mas o que determina a nossa salvação é que Cristo ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, nós também iremos ressuscitar para a vida eterna. Por isso que, meus irmãos e minhas irmãs, se alguém ainda tinha alguma dúvida, tire do seu coração. Jesus está confirmando com a sua presença a comunidade no domingo, o dia do Senhor, para dizer que a partir da ressurreição, este é o dia do Senhor por excelência. Dia de louvar ao Senhor, para que nós possamos nos reunir, celebrar e agradecer a Deus. Outro ponto muito importante no texto do Evangelho de hoje. Eles estavam com as portas fechadas. E sem abrir as portas nem as janelas, Jesus colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Vamos já falar sobre a paz. Mas antes vamos falar sobre as portas fechadas. O texto do Evangelho narra portas. E nós entendemos muito bem o que significa isso. Estamos aqui celebrando a missa com essas portas e janelas da igreja matriz fechada por causa dessa pandemia. Mas o que Jesus quis mostrar, o que São João quis mostrar neste evangelho, vai muito além das simples portas de madeira, como nós conhecemos, fechadas. Mas como estavam aqueles discípulos? Estavam no ambiente fechado. E por que estavam fechados? Porque estavam com medo da perseguição. Ainda não tinha feito a experiência com Cristo ressuscitado. E o medo fecha as pessoas. Então, quando se diz no texto do Evangelho, portas fechadas, esta porta de madeira quer simbolizar a porta do nosso coração, a porta do meu coração, do seu coração, que na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da dúvida, nos fechamos e não percebemos a realidade de Cristo ressuscitado em nosso meio. Então era a porta do coração de cada um dos discípulos que estava fechado. E hoje, você que está nos acompanhando agora, como é que está a porta do seu coração? Está fechada para Deus ou está aberta? Padre, meu coração está aberto para Deus. É mesmo? Que bom. Mas, se você tiver alguém que você está intrigado, a porta está fechada para Deus. Porque aquela pessoa, independente do mal que ela fez, ela também é um filho de Deus. E Deus também se faz presente nela pelo batismo. Se você não fala com alguém, seu coração está fechado para Deus, como o dos apóstolos estava, e ele não vai entrar e não vai se colocar no meio dele. Se você discrimina alguém, se você rejeita alguém, você está rejeitando Jesus. Quem me acolhe, acolhe esses pequeninos, esses meus irmãos. Quem rejeita os meus irmãos, rejeita a mim. Então, as portas fechadas significa o coração
que está fechado, amargurado, triste, sofrido e às vezes cheio de rancor ou de ódio, que impede que a graça de Deus penetre, impede que Deus trabalhe. Não impede, porque a força de Deus pode, mas é você. Deus não viola a sua liberdade. Deus só age na sua vida se você permitir. E para que Ele possa agir na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, é necessário que o nosso coração esteja aberto ao amor de Deus, porque é isso que abre. Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir na nossa vida. Mas não façamos como os apóstolos, no sentido de que o medo nos torne fechados à misericórdia e ao amor de Deus. Estando ali no meio deles, dois acontecimentos muito interessantes. A comunidade que estava aflita, Jesus transmite a paz. 3 vezes aparece a palavra paz. No original, você vai ver o shalom do hebraico. Tem um sentido muito mais amplo do que a paz que nós dizemos. E a paz aqui que Jesus deseja para os apóstolos, não é a ausência do conflito, da perseguição, mas é uma paz de espírito que vem no sentido da harmonia, da serenidade, da tranquilidade, da confiança, da certeza de que não está sozinho, que mesmo diante dos conflitos, das dificuldades da vida, Jesus está ali com cada um deles. E hoje, Jesus está ao nosso lado, em cada um de nós. Ou melhor ainda, pelo batismo, segundo São Paulo, Jesus habita em cada um de nós. Pela Eucaristia que nós recebemos, Jesus passa a morar em cada um de nós. Então, a paz, ou seja, o shalom, é a plenitude da paz de Deus. Não é a ausência de conflitos, de perseguições, de sofrimento. Não é isso. Mas é uma paz interior que vem de uma certeza de que Jesus está agindo na vida de cada um de nós. Então o Evangelho de São João traz isso para aquela comunidade que estava com medo, para que ela encontre essa serenidade, essa certeza, essa confiança em Deus e possa se reerguer, sair e ir por todo o mundo anunciando o Evangelho. E aqui, o outro ponto interessante, Jesus sopra sobre os apóstolos e eles recebem o Espírito Santo. Onde foi que nós vimos esta narrativa do soprar sobre? A gente vê lá no início, no livro do Gênesis, quando Deus fez o homem, fez aquele homem de barro, e Deus soprou nas narinas daquele homem o hálito de vida e ele passou a ter vida. Foi o primeiro homem. Aquela criação inicial que foi corrompida pelo pecado. E agora o Cristo ressuscitado, presente na vida da comunidade, ele sopra sobre a comunidade. É o hálito da vida do Senhor, do Cristo ressuscitado, que cria uma nova comunidade. Não aquela velha comunidade que se corrompeu, mas a nova comunidade agora fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Recebei o Espírito Santo. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus recria a comunidade dos discípulos a partir da ressurreição. E para que essa comunidade tenha força para vencer a tentação que Adão e Eva não teve, ela recebeu o Espírito Santo. Mas Jesus conservou o livre-arbítrio. E o Espírito Santo é a força necessária que habita em cada um de nós para fazermos a escolha certa, desde que nos deixemos guiar por esse Espírito. Ou abandonar o Espírito Santo e agir por nossa conta própria e aguentar as consequências.
Mas Jesus criou uma nova comunidade, a comunidade do amor, narrada lá no Atos dos Apóstolos, na primeira leitura. Foi o sopro da vida. Agora, aquela comunidade tem uma missão de levar ao mundo este shalom do ressuscitado, a paz do ressuscitado, de levar ao mundo a boa nova do Evangelho. O querigma, vocês vão ver nas leituras, na primeira leitura, durante todo esse período, o anúncio que os apóstolos vão fazer, o chamado querigma. O anúncio dele é que Jesus, o Filho de Deus, se encarnou na nossa realidade humana, morreu pregado na cruz e ressuscitou dos mortos. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida. Esse vai ser a grande mensagem do shalom, do querigma, do anúncio dos primeiros apóstolos. E assim Jesus criou esta comunidade, uma comunidade que deve perdoar, que deve amar, que deve ser misericordiosa, que deve ser o grande sinal do amor. Vocês vão perceber no livro do Atos dos Apóstolos qual era a carteira de identidade dos primeiros cristãos. Era o amor. O povo passava, viam os cristãos e diziam: vejam como eles se amam. Esta era a carteira de identidade dos primeiros cristãos. Esta deve ser a nossa identidade na sociedade em que nós vivemos hoje, no mundo em que nós vivemos, um mundo marcado pela violência, pela discórdia, pelo ódio. Nós devemos ser sinais deste amor misericordioso de Deus que se estende sobre todos nós. Então assim, irmãos e irmãs, pedimos a Deus nosso Pai que o Cristo, rico em misericórdia, que Deus, rico em misericórdia, derrame o seu amor sobre nós, toque os nossos corações, nos transmita esse shalom, para que nós possamos, diante das dificuldades do mundo em que nós vivemos, ir trilhando o nosso caminho de fé, renovando nossa fé e sempre confiando na graça e na misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora professar a nossa fé, todos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador